E aí, meu povo, tudo bom? Então, eu tô aqui de volta pra gente continuar a nossa conversa, né? E aí, só relembrando, quem não viu os vídeos anteriores, assiste, para que a gente possa aí ter um entendimento melhor. E aí, no vídeo passado, nos vídeos passados, né, eu havia falado da criação do homem na perspectiva científica, na perspectiva religiosa. A Dayana finalizou aí, deu o arremate falando a respeito de todas as construções, pelas modificações que o homem passou, até, digamos assim, se tornar um pouco da sociedade que a gente conhece hoje, a evolução agrícola, da utilização, né, das matérias-primas para o benefício próprio da humanidade, enfim, tudo isso foi falado nos vídeos anteriores. Como eu disse, quem não viu, depois corre lá e assiste. E aí um ponto muito interessante para a gente, né, dar uma amarrada e dar uma finalizada, entre aspas, nesse assunto, que mais para frente, como a gente disse nos primeiros vídeos, a história uma ciência que ela vai e volta, né? Então a gente provavelmente vai retornar nesses assuntos, vai elevar esses pontos mais algumas vezes, mas agora para a gente dar uma finalizada a respeito disso tudo, a gente vai finalizar esse conteúdo do homem e da sua existência, podemos dizer assim, com uma vertente, né, uma corrente filosófica chamada de existencialismo. E o que é isso? É uma junção de várias doutrinas, né, filosóficas, da onde o existencialismo ele vai dizer o quê? Que o homem existe no mundo e depois ele se realiza. E aí, por que eu quero trazer esse assunto para vocês? Porque esse é um assunto que muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não sei o que é isso, mas a gente faz isso a todo o tempo. E o existencialismo, ele não é de agora, ele não é recente do século XX. A gente tem outros filósofos que são considerados existencialistas, que começou ali mais ou menos com Sócrates, 470 anos antes de Cristo. E aí a gente vem por vários outros filósofos, a gente teve Santo Agostinho, a gente teve Nietzsche, entre outros. Acredito que um dos mais conhecidos para nós, né, seja Nietzsche, que a maioria das pessoas talvez conheça. Até mesmo porque as ideias de Nietzsche elas são muito difundidas. E aí, por que eu quero trazer essa questão do existencialismo? A filosofia, né, na vertente existencialista, ela vai se contrapor à religião. O porquê? Porque acredita-se que a religião ela tira do homem a sua responsabilidade. E o que seria essa retirada de responsabilidade? De modo que está culturalmente inserido, né? Muitas das vezes a gente faz sem nem perceber, mas é muito daquele negócio que a gente fala, se não aconteceu é porque Deus não quis, ou não foi dessa vez porque tem Deus tem algo melhor para mim, e assim por diante. Então, os filósofos eles acreditam que esse pensamento, né, ligado com a religião, e eu volto a ressaltar que nós não estamos aqui exaltando nenhuma religião, nenhuma corrente, né, de pensamento, a gente só está expondo e trazendo alguns pontos para que as pessoas busquem mesmo através da curiosidade, né, do entendimento e depois poder ler e se aprofundar a respeito disso. Tem tanta coisa bacana no mundo que a gente não conhece. E aí a gente tem todo aquele questionamento, né? E o que o existencialismo ele vai pregar, como eu disse? O homem primeiro ele existe e depois ele realiza. E que essa existência que o homem é colocado no mundo enquanto para que primeiro ele possa existir, é como se ele não tivesse nenhum domínio, se ele vai nascer rico, se ele vai nascer pobre, se ele vai nascer preto, se ele vai nascer branco, ele não tem nenhum domínio disso. Ele é colocado no mundo e ele existe. Mas o que ele faz com essa existência é responsabilidade dele. E essa responsabilidade, ela não pode ser delegada a nenhum outro ponto. A ação do outro na nossa vida, a ação da religião na nossa vida, ou seja, nós somos os agentes da nossa história. Cada uma das nossas escolhas, elas irão nos levar
para o que nós somos hoje. E aí tá. E aí, para ficar mais claro, é da seguinte forma: todas as ações que eu tive e que eu busquei, por exemplo, me fizeram hoje ser uma professora de história. É o que eu queria, o que eu sempre quis ser era professora. Eu sempre gostei muito de história. E é isso que o existencialismo ele vai pregar. E aí o existencialismo ele vai ter o seu apogeu, o seu ápice em meados de 1960, na França pós-guerra, com um filósofo que ele é considerado um dos grandes representantes do existencialismo, que é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele era filósofo, crítico francês, e ele era muito envolvido em relação à política. E aí é como eu disse, ele acreditava que a ação do homem, somente a ação dele, as escolhas que ele faz, é que podem determinar a vida dele. E aí, por exemplo, todas essas ações do qual nós escolhemos, elas vão influenciar de alguma maneira o universo, o nosso redor, aonde a gente vive e da maneira como nós nos relacionamos. E aí, só para deixar assim, uma ideia um pouco mais clara do que seria o existencialismo, ou seja, o homem ele existe e a partir da sua existência ele vai tomando caminhos, ele vai encontrando decisões que vão levar digamos assim, a um resultado. E aí tá bom, você fala, tá bom, vai levar ele a um resultado. E aí é uma coisa que acontece muito, quando o homem ele não toma para si a sua existência e nem todos os mecanismos do qual ele realiza, ele começa a jogar a culpa no outro. Ou seja, as coisas não dá certo porque a minha família não torce para mim, um exemplo. Ou, eu não me formei, eu não fiz faculdade, meu sonho era ser aeromoça, mas eu casei, tive filho e não tive meus sonhos. Então, essa culpabilização do outro no existencialismo, ela não existe. Ela vai retornar sempre ao indivíduo, que as ações que aquele indivíduo escolheu o levaram àquele resultado, não por causa de fulano ou de ciclano. Vocês conseguem entender isso? E aí o existencialismo, como eu disse, ele vai tomar força em meados de 1960. Depois ele vai também, como é que eu posso dizer? Ele vai influenciar, a partir de 1970, da década de 70, a música jovem daquela época. E ele vai influenciar a moda, ele vai influenciar a arte, ele vai influenciar a política e todos os outros meios que nos cercam. E aí, uma coisa também que é muito interessante a respeito do existencialismo, quando a gente pensa dessa maneira, como as pessoas dizem que a filosofia ela acaba sendo um pouco pessimista, um pouco angustiante, sabe? A gente se torna, é um peso que é jogado nas costas do homem, porque aí você não tem mais o amparo da fé, não da fé, né, mas da religião. Você não tem mais o amparo do outro, né? Porque isso aconteceu por causa do outro. E tudo isso sobrecai, todas as responsabilidades, elas sobrecaem nos ombros desse homem e da decisão que ele o torna, as decisões que ele toma, né? Tem uma frase muito bacana que agora eu não vou me lembrar onde eu vi, eu não sei se é uma das séries que eu assisto ou se eu li a respeito, mas que fala e que exemplifica muito isso, que fala da seguinte forma, que tem pessoas que elas vêm ao mundo que elas não são capazes de levantar um grão de areia sequer. E tem outras pessoas, pelo simples fato, né, de existir, da sua existência, elas conseguem provocar mudanças gigantescas. E aí, quando eu falo nessa questão de mudança, na questão do existencialismo, as pessoas às vezes acham que para existir, que para ser alguém,
tem que produzir um grande feito. Lógico que as pessoas que produzem um grande feito, né, elas vão ter holofotes diferentes sobre elas, elas vão ter, né, aplausos, né, e às vezes as pessoas acreditam isso, assim eu penso, né, as pessoas acreditam que a vida se resume em isso, né, tem muito aquela questão, você não vai ser ninguém na vida, você não vai vencer na vida, né, e aí tem muito aquele fato que, como eu disse, eu acredito que, poxa, eu, como professora de história, numa sala de aula, eu posso mudar o coração, transformar, né, a vida de tantas pessoas. Às vezes, um simples gesto que você faz de ajudar alguém na rua, de ajudar alguém que precisa, sabe? É, às vezes você pensa assim, mas eu não. Por que que eu tô aqui, né? Como eu disse, para que que serve, né, a minha vida? Mas muitas das vezes é uma coisinha que às vezes que a gente acha que não faz muito, muda o dia de alguém, sabe? As decisões que a gente toma acerca disso, acerca de nossa vida. E aí tem muita gente que pode pensar também em agir de má fé e falar assim: eu não vou fazer coisa boa, eu não vou, como se diz, me cercar de uma moral e de uma ética, porque todo mundo faz do outro jeito. E aí é de má fé, porque imagina como se o nosso mundo fosse, se a gente se espelhasse em pessoas de má índole, em pessoas maldosas. Então eu acredito que a gente sabe o caminho, a gente é capaz sim de mudar. E é aquela velha história, né? Aquela frase, quando a gente vê um vídeo ou alguma coisa legal, que a gente fala, o mundo ainda tem jeito, né? O mundo ainda tem jeito. Nós somos agentes da nossa ação, é, nós somos agentes da nossa história, né? Nós promovemos a ação, não agentes da nossa ação, nós promovemos a ação. E o existencialismo, basicamente, ele é isso. Nós existimos e quando existimos, nós podemos realizar. Então, é possível, né? É possível toda e qualquer mudança, toda e qualquer ação. E por hoje é isso, gente. A mensagem que eu queria dar para vocês, a nossa conversa. No nosso próximo encontro, a gente já vai começar a fazer uma introdução, né, dos povos africanos, da cultura africana. Coincidentemente, o tema, né, todo o desfecho, né, o cronograma que a gente criou caiu justamente no mês da consciência negra, em novembro. E por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro. E depois você comenta aí nos comentários, manda direct pra gente, como eu sempre digo. E aí me fala, você é da parte da religião, do existencialismo, da ciência como evolução? Depois conta aí pra gente, tá bom? Obrigada mais uma vez.